Voltamos, vamos continuar falando de liderança aqui, que o assunto é vasto, o assunto é extenso, há muitas teorias e muitos estilos, tá bom? Vamos lá? Vamos falar agora, gente, finalizamos as teorias comportamentais, vamos falar agora das teorias contingenciais ou situacionais de liderança, que são as mais amplas, dinâmicas e complexas que a gente tem, tá bom? Então, as teorias situacionais de liderança, dentro da abordagem contingencial de administração, abrem novas perspectivas de análise agregada às contribuições das teorias comportamentais. Então, olha só, aqui já tem algo importante nessa definição que eu coloquei. A gente vai pegar como base para as teorias contingenciais ou situacionais as teorias que são comportamentais. Então, elas servem de base. Então, a gente não vai abandonar em todas as teorias situacionais ou contingenciais aquela questão bidimensional da orientação para as tarefas e orientação para as pessoas, não. Na verdade, a gente vai continuar a adotar tais características, só que a gente vai aliar a isso certos componentes que eu vou explicar para vocês, tá? Então, continuando. Além de considerarem a orientação para as tarefas e para as pessoas, segundo essa visão bidimensional que eu ensinei para vocês, também levam em consideração, na hora de definir o estilo de liderança, o grau de maturidade dos liderados. E aqui eu quero, ó, atenção. Eu quero atenção. Por que eu quero atenção? Porque algumas questões de prova deixam passar batido um elemento para te fazer errar. Vocês deixam passar batido quando as bancas colocam. Não é o grau de maturidade do líder. Não é o grau de maturidade do líder. É o grau de maturidade do liderado. Presta atenção nisso. Não é o grau de maturidade do líder, mas do liderado. Certa vez o CESP colocou isso numa prova, tá? E passou goela abaixo da galera e a galera não entendeu. Falando assim, mas por que essa questão está errada? Porque não leu com atenção. Não é do líder o grau de maturidade, mas do liderado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tiver que me orientar para as pessoas ou para as tarefas e definir o meu estilo de liderança, eu vou ter que considerar se os meus liderados são maduros ou não. Porque se eles forem pouco maduros, eu vou ter que, seguir firme ali, controlar estritamente o que eles fazem, dar todas as diretrizes do trabalho, porque eles não têm maturidade para fazer só. Agora, se eles tiverem maturidade, forem capazes de assumir compromissos, responsabilidades, eu posso até delegar tudo para eles, porque eles vão fazer bem feito, porque eles são capazes. Então, definir o estilo depende, portanto, do grau de maturidade dos liderados, ainda que segundo a visão bidimensional preconizada lá nos estudos de Ohio e Michigan, ok? Então, vamos lá, seguindo. Assim, o líder muda seu comportamento de liderança ao longo do tempo, a depender da maturidade e da capacidade de sua equipe de assumir responsabilidades e desenvolver com eficiência seu trabalho. Além disso, algumas dessas teorias consideram a noção de contínuo de liderança, que Likert já tinha lá, perpassando a orientação de tarefas para as pessoas de modo gradativo e em escalas. Então, o que isso acontece? O que ele está falando dessa ideia de contínuo? A gente vai ter o modelo de Eller e suas 5 posições, tá? A gente vai ter outros modelos aí que consideram o quê? O cara começa aqui numa orientação muito focada na tarefa. À medida que os caras vão apresentando ocasional disposição para o trabalho, melhorando o seu grau de maturidade, aprendizado, você vai migrando de orientação de tarefas para orientação para as pessoas, segundo essa ideia de contínuo. Então, você vai flexibilizando seu estilo, vai adaptando conforme o grau de maturidade vai se elevando, tá bom? O mesmo líder, portanto, pode ter posturas diferentes em razão do tempo para o mesmo liderado e pode se dirigir de maneira diferenciada para cada membro de uma equipe. Por exemplo, eu sou o líder, eu vejo que o cara aqui hoje não tem maturidade. Eu vou ser casca grossa com ele. Vou dar as diretrizes, vou ensinar, vou falar tudo que ele tem que fazer. À medida que ele vai apresentando ocasional disposição para o trabalho, melhorando o seu grau de envolvimento, seu aprendizado, sua experiência, eu vou observando que ele precisa de mais autonomia. Aí eu vou orientando mais para as pessoas, deixando mais a cargo delas, entende? Ao longo do tempo. Ainda, eu tenho no mesmo grupo pessoas que são mais ou menos maduras. Então, eu vou ser um estilo para um estilo para outro. Isso é o que fala a teoria situacional de liderança dentro da vertente contingencial, ok? Então, presta atenção nisso. Vamos falar dos modelos agora. Gente, olha para mim, fecha aqui. Muita atenção agora. As teorias mais complicadinhas de se entender não são as comportamentais, não. São as situacionais.
Há muitos modelos, há alguns elementos que são complexos, tá bom? Então presta muita atenção a partir de agora, dá uma respirada, pausa o vídeo, vai ali, toma uma água, sabe? Pega um chocolatinho, não come muito porque senão você estressa o seu cérebro, não pode comer muito doce enquanto está estudando, não. Oxigena bem, toma bastante água, tá? Mas não exagera no doce, não. A alimentação, gente, tem uma influência danada nos estudos, tá? E eu até faço acompanhamento nutricional quando eu começo a estudar para poder desenvolver as potencialidades do cérebro. Façam isso também, tá? Então, nada a ver, né? Eu falar isso, tem sim, né? Porque eu quero que você passe, eu não quero só que você aprenda administração, não. Então, não fadiga o seu organismo. Pare de comer doce. Poxa. Então é isso. Vamos lá. Vamos falar de Fiedler. No modelo de contingência de Fiedler, a gente tem algumas características. Para estudar tal modelo, a gente precisa de antemão saber que ele vai considerar 3 elementos para definir qual estilo o líder vai adotar. E isso tem muita relação, claro, com a situação do trabalho, com as contingências e com o grau de maturidade das pessoas. Primeiro elemento que a gente considera, olha só, relação entre líder e liderados. O que a gente avalia aqui? O grau de confiança, credibilidade e respeito que os membros têm pelo líder. Essas relações podem ser boas ou pobres. Boas ou pobres, ok? Quando eu considero o segundo elemento dessa teoria, eu falo da estrutura da tarefa, que é o grau de estruturação e formalização dos procedimentos e das tarefas de trabalho. Aí aqui eu posso ter 2 vertentes. As tarefas que são estruturadas ou as tarefas que são não estruturadas, ok? O que seria isso, gente? Presta atenção. O que é uma tarefa estruturada? É aquela que você sabe exatamente como ela começa, quais são suas etapas, como ela termina, você sabe exatamente tudo. Você tem uma clareza do papel, você tem uma clareza da tarefa e suas etapas. Isso é estruturada. Quando é que a tarefa é não estruturada? Quando você não tem muita noção ou ideia dessas tarefas, da organização delas dentro da estrutura, ok? Então você fica mais confuso na hora de fazer. Então você considera isso também para definir os seus estilos. Por fim, você tem o poder de posição, que é o grau de influência que o líder tem sobre as variáveis de poder, tais como contratação, demissão, promoção, aumento salarial. Isso aqui vai depender do poder do líder, tá? E aí ele pode ter, quando a gente fala do seu poder de estrutura, de posição, pode ser forte ou ainda fraco. Pode ser forte ou fraco, tudo bem? E aí, alguns elementos aqui que a gente tem. Então, olha só. Você vai considerar relação líder-membros, estrutura da tarefa, poder de posição. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Várias combinações podem surgir. O interessante é você observar que há 2 extremos. Há situações que são altamente favoráveis, altamente desfavoráveis dentro dos extremos. Então, você tem 2 extremos. Muito favoráveis e pouco favoráveis, ok? Olha lá no gráfico para vocês observarem. Olha só. Aqui, eu vou ter uma situação, ó, dentro dessa vertente aqui, ó, vou passar uma linha aqui. Deixa eu passar até de outra cor, vou passar amarelinha, tá? Para não ficar tão marcado. Então, nessa vertente aqui, eu tenho uma situação que eu chamo de altamente, vou escrever aqui embaixo. Ai, gente, não tá dando. O que tá acontecendo? Ah, caramba. Vou escrever aqui em cima. Espera aí. Meu Deus! Altamente, consegui finalmente. Favorável. O que seria essa situação altamente favorável? Relação entre líder e membro, boas. Tarefa estruturada, poder de posição forte. Isso é o melhor dos mundos para o líder, ok? Agora vamos pegar o outro extremo? Vamos pegar o outro extremo, que seria aqui, ó. Ó o outro extremo. Espera aí que essa linha ficou tão torta que eu quero fazer de novo. Esse é o outro extremo.
No outro extremo, eu tenho uma situação que é altamente desfavorável. Altamente desfavorável. Então, nessa situação altamente desfavorável, as relações são pobres, a tarefa é não estruturada e a posição do líder é fraca. Então, gente, nesses dois extremos, importante que vocês notem isso, segundo o Fiedler, tá? Nesses dois extremos, a gente precisa ter aqui uma orientação para tarefas. Nos dois extremos, as orientações devem se dar para as tarefas, tá bom? Nos dois extremos, ou seja, altamente favorável e altamente desfavorável, a orientação do líder deve se dar para as tarefas. E aí o que que acontece? O miolim é aquilo em que se funciona melhor com a orientação, que seria aqui, com a orientação para as pessoas. Por exemplo, o que é uma situação média aqui? Vou pegar, traçar a linha aqui de novo para vocês observarem. Olha só. Seria aqui, ó. Nessa linha aqui, a gente começa a ter orientação para quem? Para as pessoas. Então, nessa linha aqui, amarela, a gente começa a ter orientação para as pessoas. Que é quando as relações, olha só, para você ter ideia aqui, as orientações são boas, né? Relação líder-membro, a tarefa é não estruturada, e mais aqui, ó, o que que acontece? A posição do líder é fraca. Aqui você já tem situação moderada. A situação é moderada. Começa a ficar moderada. A situação moderada. Então aqui, ó, nesse miolim, a gente já vai ter orientação para quem? Para as pessoas. Até aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar outra linha. Aqui também, ó. Aqui. A nossa orientação é para quem? Nas situações moderadas. A gente vai ter orientação para as pessoas. Deixa eu botar o verdinho. Aqui a gente começa a ter orientação para as pessoas. Ou relacionamentos, tá? Então, presta atenção nisso. Olha só aqui, então, portanto, aqui, olha só, a gente vai ter nesse miolim, deixa eu botar de vermelho para vocês terem noção, nesse miolim aqui, a gente tem orientação para as pessoas. Aqui, altamente favorável e desfavorável para as tarefas. Tá vendo essa linha aqui, ó? Todas as bolinhas que estão para cima têm a orientação mais alta para quem? Para os colaboradores. E aqui, mais baixa. Portanto, olha só, para ficar claro, os autores defendem que em situações altamente favoráveis, que é relacionamento bom, tarefa estruturada e poder de posição forte, e altamente desfavoráveis, relacionamento pobre, tarefa não estruturada, poder de posição fraco, ou seja, os dois extremos pedem líderes orientados para as tarefas. Situações moderadamente favoráveis, que é o meio, o miolim, como eu expliquei para vocês, pedem líderes orientados para as pessoas. E esse foi o modelo de Fiedler. Beleza? O modelo de Fiedler leva em consideração esses três elementos e considera ainda que em situações altamente favoráveis, altamente desfavoráveis para o líder, é melhor que ele se oriente para as tarefas. E o meio termo, situações moderadas, o ideal é que ele se oriente para as pessoas. Então a gente vai se orientando para as pessoas assim, ó, dos extremos para o meio. E a gente vai se orientando para as tarefas, o quê? Do meio para os extremos. Então fica ligado nisso, tá? Vamos falar de Hussey e Blanchard. Já viram que a administração atua muito por duplas? Sim. Então a gente sempre tem teoria de Blake e Mountain, Hussey e Blanchard. Deixa eu ver o que mais. São tantos. White e Lipit, Sand e Júnior, né? Mentira, que Sand e Júnior é só um só. É só um só, tá bom? Sempre foi. Todo mundo sabe disso. Então vamos lá, seguindo. Modelo situacional de Hussey e Blanchard. O que esses autores vão nos falar ainda na vertente situacional? De acordo com o modelo dos autores, há 4 estilos de direção
que adotam ou não comportamento de relação, orientado para as pessoas, e comportamento de tarefas, de novo aquela situação bidimensional. Tais estilos são definidos de acordo com o nível de prontidão dos seguidores, ou seja, grau de maturidade, ou o nível de desejo e habilidade para cumprir determinada tarefa. Se os seguidores forem incapazes ou estiverem desmotivados, o líder precisará dar orientações claras e específicas. Se eles forem incapazes, mas estiverem motivados, o líder precisará oferecer orientação na execução das tarefas, mas compensar a lacuna de habilidade dos subordinados, além de demonstrar apoio para fazer o quê, gente? Conquistá-los, né? Tem que se mostrar, assim, favorável. Contudo, se os seguidores forem capazes, mas estiverem desmotivados, o líder precisará utilizar um estilo apoiador e participativo. Se o seguidor for simultaneamente capaz e motivado, o líder não precisa fazer muita coisa. Olha que interessante. Então, memoriza essas situações que eles podem jogar numa situação hipotética e perguntar para você na prova, ok? Então, olha o que a gente tem aqui. Vamos ver. Então, a gente tem 4 graus de maturidade. E a gente tem, em decorrência desses 4 graus, 4 estilos de liderança. E esses estilos de liderança são definidos em razão da orientação para as tarefas e para as pessoas. Então, gente, o grau de maturidade ele vai variar numa escala de 1 a 4, tá? Então, a gente vai ter esses 4 graus de maturidade. E esses graus são, respectivamente, olha aqui, ó. M4, M3, M2 e M1 dentro do gráfico, tá? E é importante que você entenda o seguinte, quanto maior o M, mais maduro. Quanto menor o M, menos maduro. Isso tá aqui, olha só. Então, aqui é a maturidade dos liderados. M1 é baixa, M2 e M3 é moderada, M4 é alta. Aí aqui no gráfico a gente vai ter um comportamento que é de tarefa e um comportamento que é de relacionamento ou para as pessoas, que poderão ser alto ou baixo de acordo com aquela vertente bidimensional que a gente disse. Olha o que a gente tem aqui no estilo E1. O estilo E1 é chamado de estilo determinar ou contar, que é aquele em que há baixa maturidade, muita orientação para as tarefas e baixo para os relacionamentos. Aqui, ó, estilo E1. Significa que as pessoas não têm tanta maturidade, você vai ser um ditador, ok? O que acontece? Quando a gente migra para uma ocasional disposição para o trabalho, as pessoas começam a querer contribuir, a gente aumenta, não é? A tarefa ainda é alta e o relacionamento ainda é baixo. Mas o que a gente vai fazendo? Vai subir, desculpa. Aqui a gente vai ter uma tarefa alta e um relacionamento alto também. Aqui, ó, no estilo E2. O que a gente está fazendo? Está aumentando a orientação para as pessoas. Estilo E2, portanto, começa a ter um grau diferente de maturidade. Olha o estilo E3. Estilo E3 não é mais só persuadir, é também compartilhar, porque as pessoas já têm aqui um relacionamento alto e uma tarefa baixa, que você não precisa tanto se preocupar com a tarefa que a pessoa já sabe desenvolver. E, por fim, o estilo delegar, que é o estilo em que há relacionamento baixo e tarefa baixa. Por que é tudo baixo aqui, gente? Por que aqui é tudo baixo? Porque as pessoas são maduras, você não tem que ensinar, você não tem que pegar na mão, você não tem que ficar amiguinho, você joga pra ele e fala, toma que o filho é teu, tu é responsável, tu é capaz, vai lá e arrasa. É isso. Esse é o estilo delegar, ok? Você só delega quando o cara é muito maduro. Então, o estilo 4, que é o delegar, pede maturidade 4, porque as pessoas vão conseguir fazer sozinhas. Ok, vamos avançando essa teoria, fechamos. Esse daqui cai bastante, viu? O modelo do caminho meta de Robert House e Terence Mitchell. Então, House e Mitchell vão trazer uma teoria bastante completa, com alguns estilos de liderança, baseados lá no estudo de Ohio, tá bom? Então, olha o que nos diz aí a teoria de Robert House, presta atenção, tá? House e Mitchell nos falam que, de acordo com a estrutura de iniciação e consideração lá dos estudos de Ohio, bem como na teoria da expectativa de motivação, os autores propõem
que é função do líder ajudar os subordinados no alcance de suas metas, fornecendo orientação e ou apoio para assegurar que as metas sejam compatíveis com os objetivos da organização, consolidando 4 comportamentos de liderança assim definidos. Antes de falar dos modelos definidos, olha o que a gente tem aqui. A gente tem a teoria de motivação da expectativa. Só lembrando que essa teoria de motivação da expectativa tem como base os estudos de Viktor Fromm e Lawler III. Que o Lawler ele aprofundou o estudo de Viktor Fromm, conforme eu ensinei lá nas teorias de motivação, tá bom? Então, só para ficar ligado aí, para você não perder o fio da meada. Então, eles vão falar, gente, que o líder tem um importante papel dentro do contexto da organização, para a elevação do grau de maturidade dos líderes e para a motivação dos mesmos, atribuindo metas e conduzindo esses caras para o alcance dessas metas. Por isso que é a teoria do caminho-meta. Quem é que vai conduzir por esse caminho espinhoso até o alcance da meta? O líder. Ele vai conduzir seus subordinados, tá bom? De acordo com o seu grau de maturidade. Aí surgem os estilos. Vamos analisar cada estilo? Olha lá, vem comigo. Temos a liderança diretiva, que é aquela que direciona e organiza as atividades de trabalho, esclarecendo padrões a serem atingidos pelos subordinados. Diz o que fazer e o que se espera da pessoa. Então, esse é o diretivo. O diretivo, ele faz o quê? Ele diz, ele determina, tá? Ele dá as diretrizes, ok? Então, ele direciona e organiza o trabalho, esclarecendo padrões a serem atingidos, diz o que fazer e o que espera das pessoas. Liderança de apoio, voltado para a melhoria dos relacionamentos. Então, fica ligado nos pontos essenciais e sensível com as necessidades do outro. Liderança participativa, permite o envolvimento dos liderados nas decisões, pois consulta antes de decidir. Então, ó, ele envolve os liderados nas decisões, é a principal característica desse tipo de liderança. Então, o primeiro diz tudo, o segundo quer bons relacionamentos. O terceiro envolve nas decisões. E, por fim, o líder orientado para a realização ou conquista desafia os liderados a alcançarem os objetivos da empresa, proporcionando confiança, incentivo, motivação e apoio para desenvolverem a atividade com o melhor desempenho possível. Então, o que o orientado para a conquista busca? O melhor desempenho, um nível elevado de conquista que a pessoa pode obter em prol da organização e de si, ok? Então essa é a base da teoria do caminho-meta. Acabou? Não acabou. Vamos estudar mais alguns elementos para caracterizar como é que escolhe o estilo, tá bom? Esse estilo tem a ver com o grau de maturidade. Então vem comigo, vamos ver. Então, alguns pontos da teoria, olha só. Primeiro, a liderança diretiva leva a uma maior satisfação quando as tarefas são ambíguas ou estressantes do que quando são altamente estruturadas. Então, quando é que você é diretivo? Você é diretivo para tarefas não estruturadas. Porque você tem que dizer o que a pessoa tem que fazer, porque ela não sabe muito bem. A tarefa não é muito bem estruturada, ela não sabe fazer sozinha, tá bom? A liderança apoiadora leva a um melhor desempenho e uma maior satisfação quando os funcionários realizam tarefas estruturadas. Então, quando é que você vai ter a liderança apoiadora? Apoiadora mais voltada para os relacionamentos, né? Quando as tarefas são estruturadas. Aí você não precisa focar tanto na tarefa, você foca nas pessoas, nos relacionamentos. Porque a tarefa já é toda estruturada, você não tem que ensinar as pessoas, beleza? Elas conseguem sozinhas. A liderança diretiva pode ser percebida como redundante por funcionários com elevada capacidade ou com experiência considerável. Então, gente, se o cara é muito maduro, você não vai ser diretivo. De novo, se o cara for muito maduro e preparado, você não vai ser diretivo. Senão eles vão ver aquilo como redundante. Ah, você está me ensinando isso? Pelo amor de Deus, eu sei fazer isso. Então, se o cara é confiante, o cara sabe fazer, o cara tem autoeficácia,
não vai ensinar o cara a fazer, não vai dizer o que ele tem que fazer. Então não seja diretivo, ok? Então fica ligado nisso, são premissas segundo o autor. Para que o comportamento do líder, portanto, seja definido dentro daqueles estilos, é preciso que se considerem elementos importantes como fatores contingenciais do ambiente, fatores contingenciais dos subordinados e o resultado a ser esperado. Olha como é que fica essa situação, para você entender, para a gente fechar. Então, aqui a gente tem os fatores que são do ambiente, os fatores que são do subordinado e o que a gente pretende alcançar, né? Quais são os resultados esperados sempre? Um melhor desempenho, a maior satisfação dos subordinados, porque essa teoria está associada à teoria de motivação. Qual teoria? Da expectativa. Então, ela também tem um cunho motivacional, tá? Então, fica ligado nisso. Então, para atingir desempenho e resultado, eu considero, na hora de escolher liderança diretiva, participativa, orientada à conquista ou apoiador, eu tenho que considerar o que antes? Fatores contingenciais do ambiente e fatores contingenciais do subordinado, para aí, então, alcançar tudo isso pelo melhor estilo. O que a gente analisa no ambiente? A estrutura da tarefa, se ela é estruturada ou não estruturada, sistema formal de autoridade e o grupo de trabalho. Isso são contingenciais do ambiente. O que são contingenciais do subordinado? Centro de controle, que também você pode encontrar na prova, a expressão locus de controle. A experiência do cara e sua capacidade percebida de atingir aquele resultado, que tem a ver com essa teoria da expectância ou expectativa, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o locus de controle para a gente finalizar esse bloco. O locus de controle, gente, pode ser interno ou externo. O locus de controle interno é aquele em que o subordinado tem maior autonomia para o exercício da tarefa, tá? O locus de controle interno é o que o subordinado controla a si mesmo e o seu trabalho. O locus de controle externo é aquele em que o subordinado é controlado, tá? Ele não tem tanta liberdade e vocês erram muito quanto a isso. A liderança diretiva tem um locus de controle dos subordinados, interno ou externo? Externo, porque é o líder quem controla. E quando a gente fala da apoiadora, o locus de controle é externo. Então, vou anotar isso aqui para vocês, para que não haja confusão. Ó. Então, quando o locus de controle é interno, aqui a gente tem o quê? A gente tem autonomia do subordinado. Ele se controla a si mesmo. Está dentro do subordinado, por esse locus de controle interno, o que requer aqui, no caso, uma liderança mais apoiadora e não diretiva. Agora, em contrapartida, quando o locus de controle é externo, aqui o líder determina o que fazer, ou seja, baixa autonomia. Logo aqui a gente vai ter o que a gente chama de liderança diretiva como mais adequada, tá bom? Então tenham em mente essas distinções básicas e com isso a gente passa para a nossa próxima teoria, ok? Forte abraço, daqui a pouco a gente volta com mais. Até mais.